Olá, olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre as águas no planeta. Então vamos lá, primeiramente falar da importância, né? Por que tem uma aula especial para falar de água? Porque a água é importante para a alimentação do ser humano. A água pode ser utilizada também para lazer. A água pode ser utilizada para a produção de energia. A água pode ser utilizada também para transporte. E nós sabemos que a água também é um grande diferencial econômico para os países. Existem países que não têm muito problema com a água, assim como o Brasil. E existem países que têm muito problema com a água, pois não têm tanto desse recurso físico em seu país. O Brasil, por exemplo, é o país que mais tem água superficial no planeta. E ainda a gente tem bastante águas nos aquíferos, né? Nas próximas aulas vocês verão sobre isso. Então a água é muito importante mesmo. E também, né, outro fator econômico das águas que a gente tem que lembrar é a chamada água virtual. Você já ouviu falar desse tema? É bem estranho, né? Água virtual é uma água que a gente não vê, certo? É mais ou menos isso mesmo. Você sabe que se gasta água para produção de várias coisas, né? Tudo que tem na tua casa aí, ó, te dou um desafio até. Escreva nos comentários aí embaixo alguma coisa aí que você ache que não vá água na sua composição, né? Tipo, para fazer aquela coisa não vá água. Vai água em tudo, gente. No teu celular vai água. Na carne de boi, você vai comer uma carne lá, né? Ali foi gasto mais de 1.000 litros de água. Você fala, nossa, mas cadê toda essa água? O boi tomou, minha gente. Então a gente sabe que a água também é muito importante para a dessedentação dos animais, né? Dessedentação é matar a sede mesmo, né? Matar a sede dos bichinhos. Então a água ela é essencial para a vida no planeta Terra. A gente sabe disso também. Por isso o planeta Terra foi um planeta assim que reuniu as condições para que o ser humano vivesse nele. E é por isso que o homem sempre busca saber, né, se tem água em outros países, ou países não, né, em outros planetas. Porque aí se tiver água, né, e uma atmosfera mais ou menos, aí o homem pode viver lá também, né? Então, normalmente você escuta aí, né? Ai, descobriram água em Marte, né? Vamos ver se tem água não sei onde. É o homem já, né, tentando ver aí onde que dá para fazer uma segunda casa, porque aqui na Terra não sei quanto tempo que vai durar mais, né? De acordo com a pegada ecológica que a gente vem vendo por aí, né? Então, não sei. Bem, vamos lá. Então, a importância da água a gente já falou. E o ciclo da água? Você sabia que a água que tem no planeta hoje é a mesma água que sempre existiu? Você sabia disso, gente? Então há um ciclo, né? Então não se perde. A água ela vai mudando de estado, mas toda a água que tem hoje era a água, por exemplo, que tinha na época de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E toda a água que tinha na época de Jesus Cristo era a água que tinha com os dinossauros. Então sempre teve a mesma água, gente. Que coisa doida, né? Por causa do ciclo d'água. E aí você pergunta, por que ficam pedindo para não usar muito, né? Para não jogar fora aí, para não desperdiçar? Ora, primeiro que a gente deve economizar tudo, né? A água, primeiro que ela não é de graça, né? As empresas gastam muito para torná-la potável, para ir para tua casa. E aí você tem que cuidar dela, porque lembre-se que tem gente que nem tem, né? Saneamento básico. Agora, a gente sabe também que quanto mais a gente poluir a água, mais caro fica para as empresas transformá-la em potável. Então a água vai encarecendo. Você já pensou se a água fosse o mesmo valor assim da conta de luz da tua casa? A água daí ia ser muito cara e daí as famílias mais pobres já iam ter dificuldade para ter água. E isso não pode acontecer, porque a água é um bem comum, né? Está até na Constituição, gente, que a água é um bem que tem que ser disponível a todos, né? Que problemão aí, né? Então a água ela tem que ter um valor acessível.
Nossa, professor, mas daí se ela tem que ser um bem disponível para todos, então se ficar mais difícil, mais caro para torná-la potável, o governo vai ter que gastar mais para torná-la potável? Sim. E daí você que paga o preço, né? E se você não pagar o preço, são os outros setores da sociedade que vão pagar o preço. Mas alguém vai, né? Imagine, daí as escolas ficam mais precarizadas porque está se gastando mais com a água. É mais ou menos assim, né? Esse que é o PIB do país, ele é dividido em vários setores da sociedade para ser gasto. Então não dá para encarecer tanto assim o da água. E aí estão se falando também, né, de privatizar a água e tal, que vale uma boa leitura sua, né? Dá uma pesquisada aí na internet, né? Veja o que diz a respeito desse assunto que tá bem assim recorrente, né? E aí você já formule aí, né, já a sua opinião para quando você for conversar com alguém sobre o assunto. E também se cai numa prova, né, de redação e tal, você já sabe o que falar. E como que é esse ciclo da água? Bem, a água, né, vamos dizer assim que ela esteja ali no manancial, né, manancial é qualquer corpo de água que dê para ser utilizado. Ou então as águas estão ali no oceano, as águas que estão numa poça, sobre alguma coisa ou outra. Toda essa água evapora, gente. Eu lembro que antes eu pensava que a água não. Como é que ela evaporava até no frio, né? Eu achava, não é, mas nem tá calor, como é que ela evapora até no frio? Ela evapora com qualquer temperatura, gente. É claro que no verão ela evapora muito mais do que no inverno, entende? Mas ela evapora no inverno também, por isso que dá chuva no inverno, né? Dá menos chuva do que no verão, mas dá chuva, não dá? Então ela evapora sempre, gente. Só que no verão evapora mais. Aí quando ela evapora, ela sobe então, né? Ela acende com forma de vapor de água e daí ela forma as nuvens. Então você que não sabia o que era uma nuvem, nuvem é um monte de vapor de ar, né? E tem gente, nossa, eu queria andar nas nuvens, professor. Claro que você pode andar nas nuvens, é só você andar quando tem um nevoeiro. Nevoeiro são as nuvens que estão perto de nós. Então nuvem é só vapor de água, gente. Aí quando uma nuvem atinge o ponto de saturação, lá, né, a umidade atinge o ponto de saturação, aquela nuvem não aguenta mais segurar tanta água, né, e daí ela acaba despejando. Então a gente sabe que a umidade relativa do ar, assim, mais ou menos que quando está em 60%, assim, é um ar gostoso de respirar. Agora, quando essas nuvens elas passam a umidade relativa de 60, elas passam o ponto de saturação e aí começa a chover. E chover na prova não é chover, né? É precipitar, isso aí. Então começa a precipitar e daí essa chuva cai no solo, infiltra um pouco, infiltra ou percola, né? Existe o termo percolação, que tem o mesmo significado de infiltração, né? E daí essa água infiltra, ela abastece ali os lençóis freáticos, os aquíferos. E esses lençóis freáticos abastecem os rios novamente, que depois vai evaporar. Legal, né? Então é um ciclo, né? Ah, e se a água não infiltrar? Ela vai correr, vai para algum lugar, ou ela vai evaporar de novo, ou, né, para algum lugar ela vai, gente. Então o ciclo da água é a coisa mais certa, assim que acontece no mundo, você não duvide disso. Aqueles mares que são mais salgados do que outros, né? É porque o clima é mais quente, daí evapora mais água e fica mais sal. Sabia disso? Qual que é o mar mais salgado que tem? Vocês lembram? Mar Morto, né? Então, lá no Mar Morto, o Mar Morto, ele tem uma elevada concentração de sal. E por que tem esse sal? Porque o Mar Morto está lá numa região desértica. Aí a água evapora e fica o sal, né? Se você pôr um copo com água e sal no sol, daqui a pouco você vai ver lá só tem o sal, né? A água foi embora. Então é assim que acontece com o Mar Morto. E ele tem esse nome porque não tem vida, né? Quem é que vai viver em conserva lá, né? É difícil de viver, né? E você sabe, se você procurar imagens na internet, aí você vê o pessoal boiando no Mar Morto lá, né? Porque quanto mais sal, a densidade fica maior e aí você boia nele. E também tem o lance da osmose lá, que você não pode ficar tanto tempo no Mar Morto, que senão você sai seco que nem uma ameixa lá, né? Então não pode ficar muito tempo lá. Fica alguns
alguns minutos, se eu não me engano, é menos de 20 minutos que você pode ficar no Mar Morto. Então esse é o ciclo da água. Muito importante, hein, gente? Se eu vi um dia alguém falando que a água vai acabar perto de você e você corrija a pessoa. Sempre com um jeito bacana, né? Para não parecer prepotente, metido. Mas sempre corrija a pessoa. Sempre transmita o conhecimento que você sabe. E a disponibilidade de água? O que é a disponibilidade? Quanto de água que tem no planeta? Você sabia que a Terra chama-se planeta água, né? Chama-se não, né? Mas é o apelido da Terra, planeta água. Por que planeta água? Porque quando nós vemos a Terra assim superficialmente, né? Por fora, a gente vê que tem mais água do que terra, né? Do que terra emersa, que são os continentes. Então é 70% de água e 30% de continentes que a gente tem. Então por isso que é planeta água. Mas é claro que embaixo dos oceanos também tem terra, né, gente? Só que daí essa terra não aparece, ela está submersa. Então essas terras embaixo do oceano, o nome dela é terras imersas daí, né? Porque elas estão abaixo. Agora, de toda a água que tem no planeta, né? 100% de água que tem no planeta, 97% estão nos oceanos. Vocês sabiam disso, gente? 97% está nos oceanos. Então vamos fazer um gráfico aqui para você dar uma olhada, um gráfico pizza, hein? Olha aí, você que está com fome. Então, ó, 97% água salgada. E daí sobra 3%, né? De água doce. Então nós temos 3% só de água doce no planeta. E desses 3% de água doce, gente, a gente sabe que 2% é água congelada. É a água que está nos icebergs. Nossa, professor, sério que o iceberg é água doce? É mesmo. Então o iceberg ele é um pedaço de gelo que desprende das montanhas. Você sabe que quanto mais alto, mais frio, e tá aí nas montanhas, sempre as montanhas mais altas do planeta, né? Se forma um gelo. Então esse gelo se desprende das montanhas e vai para o mar. E em média um iceberg dura assim no planeta uns 10, 15 anos. E aí chega outro. Por isso sempre tem iceberg, né? A moradia dos ursos polar vai mudando lá, mas sempre tem, né? Então iceberg é água doce. Nossa, mas por que não derrete? Então, derrete. Eu não falei que ele dura mais ou menos 10, 15 anos? Só que demora para derreter, porque é um baita pedação de gelo, né, gente? Não é que nem um cubo de gelo no copo de Coca-Cola, né? É muito gelo mesmo, né? Então demora. E também a diferença de densidade, né, entre a água doce e a água salgada ali do mar faz com que não derreta tão rápido assim. Mas é isso que é o iceberg. Então, se 2% é iceberg, né, água congelada, ou que está no topo das montanhas e tal, Antártida também, né? 1% é água superficial, água doce, superficial e subterrânea, né? Então, 1% só é a água que está mais disponível para o ser humano tomar um bom copo d'água aí. 1%. E desse 1% ainda, né? Eu não vou colocar ali no gráfico, mas fique sabendo, cara aluno, que desse 1%, a maior parte está subterrânea. Você não achava isso, né? Duvido que você sabia. Então, a maior parte da água que tem nos continentes, que a gente chama de águas continentais, que vocês vão aprender mais para frente na apostila aí, estão no subterrâneo. Fazem parte dele, né? Então, os aquíferos e os lençóis freáticos. Água de rio é o mínimo possível que tem, gente. E é dela que a gente retira, né, a maior quantidade de água que nós tomamos no mundo. Que coisa! Você viu como você tem que cuidar da água? Professor, mas dá para tomar água aí desses outros aí, ó? Do mar, dá para tomar água? Opa, claro que dá. Você tem que tirar o sal, né? Em casa? Não. Tem empresas lá que fazem a dessalinização da água. E é um processo bem caro, viu? Lá no Oriente Médio, como é uma região desértica, eles tomam água do mar. E daí a água é caríssima. Por quê? Porque tem que tirar o sal da água para tomar. A vida não é fácil. E fica ruim a água, hein? Fica com gosto de soro. Já tomou soro, gente? Uma colher de sal e 2 de açúcar, não é? Mais ou menos assim, faz o soro caseiro. Gente, não é muito bom não, né? A gente tem que tomar quando tá ruim, né? Fazer o quê?
Mas o gosto, se você tomar sempre essa água, né? Como lá no Oriente Médio, deve ser ruim, né? O rapaz do Oriente Médio, quando ele vem aqui pro Brasil, ele entra na piscina, ele toma a piscina toda. De tão gostosa que é a nossa água, perto da deles lá. Então assim é a distribuição da água, gente. E agora vamos falar sobre a distribuição ou disponibilidade, sabe? Você pode encontrar assim também aí na tua apostila e nas provas, né? Disponibilidade ou distribuição. Também falando sobre disponibilidade, a gente sabe que alguns países têm mais e outros têm menos, né? Pesquise sobre termos estresse hídrico, escassez hídrica, que também são importantes. Agora vamos falar sobre as águas oceânicas, então. Já falei que né, elas são salgadas. Vocês sabiam que quanto mais salgada é o mar, mais quente é a temperatura? A gente falou, né? Porque daí evapora o sol. Já pensou o sol evaporar, gente? Evapora a água e fica o sal, né? Então, o mar aqui no Brasil, por exemplo, ele é mais salgado do que o mar nos Estados Unidos. Né? Você que já foi para as praias da Flórida, da Califórnia, né? Você que já foi para o Havaí. Então você sabe que lá a água não é tão salgada como no Brasil. Por quê? Porque lá é um pouco mais frio, né? Então no Brasil é mais quente, evapora mais água e fica mais sal. Olha só. E também as águas oceânicas, né? Tem o fato da coloração, né? A gente tem águas que são mais azuisinhas, verdinhas, água marrom, que nem a do litoral do Paraná, né? E isso não tem muito a ver com sujeira, viu, gente? Olha, não vai sair falando aí que as águas são sujas aqui do Paraná, né? Não que não sejam tanto, né? Mas, né? É por causa da geologia do lugar que as águas ficam com cores diferentes. E sempre lembre que quanto mais escura a água do mar, quer dizer que aquela região ali é mais funda. Assim como acontece com as piscinas também, né? Quanto mais escuro é ali, você fala, opa, aqui eu não vou pular não, que deve ser fundo, né? E é mesmo, você não pule porque o risco é grande. Quando a gente fala em temperatura do mar, lembre-se, quanto mais na superfície, mais calor, porque o raio do sol está pegando ali, né? Quanto mais profundas, as águas são mais geladas. E falando em água gelada, as águas do Pacífico são muito mais geladas do que as águas do Atlântico. Outro fator também, a gente sabe que o Oceano Pacífico é bem maior que o Atlântico. O Oceano Atlântico, por muito tempo, se falou que era o oceano mais importante economicamente falando, porque faz as rotas ali entre a Europa e os Estados Unidos. Hoje em dia, com o crescimento econômico exorbitante, né, da China, a gente pode falar que o Oceano Pacífico retomou a sua importância. E o Índico ninguém fala, né? O Oceano Índico é o menorzinho de todos e ninguém fala nada. E ainda a gente tem o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico, que também, né, não fede nem cheira, só faz frio. O que mais que a gente pode falar das águas oceânicas? As águas oceânicas têm movimentos, né? Movimentos das águas, movimento de ondas. As ondas são produzidas pelo vento. Então, quando a gente diz lá, ali é uma praia mansa, né? Você vai lá para uma praia, vamos dizer, por exemplo, Guaratuba. Aí tem a praia lá aberta, né? Que é onde o surfista vai, porque tem onda, tudo. E tem a praia mansa. Daí você vai lá na praia mansa e você observa que não tem muita onda. E por que não tem muita onda? Porque normalmente as praias mansas, elas estão ali entre morros. E daí o vento, ele bate no morro, né? Ele encontra essa barreira natural e não bate diretamente na água. Então não gera as ondas. Por isso que é uma praia mansa. E quanto à cor da areia das praias, né? Também é bem legal isso aí. Você vê no mundo que tem praias com areia preta até, né? Praias com areia branquinha, praia com areia mais amarelada. Isso também não é sujeira, gente. Né? É a geologia do lugar. Lembre-se que a areia é uma rocha que se desgastou tanto que virou areia. Então, dependendo da rocha que se desgastou, é a cor da areia, né? Não tem problema nenhum, gente. Tá? Não pensem sempre no pior. E agora vamos falar do relevo submarino.
Só lembrando também, né, da importância das águas do mar. Né? Isso é importante você, ó, a importância, isso é importante para você saber. As águas do mar, gente, elas regulam a temperatura do planeta. O nosso planeta ele não aquece tanto, né? Porque o nosso planeta é só o terceiro em ordem de afastamento do Sol, não é? Não tem Mercúrio, depois é Vênus e depois já é a Terra. Então era para ser mais quente o nosso planeta. Mas ele não é tão quente devido à presença de tanta água que tem. Então é um regulador térmico. Vocês sabem que o pulmão do planeta não é a Amazônia, né? Tem gente que acha que é a Amazônia. Vocês sabem que são as algas do mar também. A importância econômica que o mar tem, né? Petróleo, a fauna marinha, o sal de cozinha, a gente tira do mar também. Viu? Então tem muita importância. Fora transporte, né? E aquelas importâncias que eu falei no início da aula. E agora vamos falar sobre o relevo submarino, gente. Então a gente sabe que o relevo submarino ele é mais ou menos assim, ó. Vou fazer o relevo submarino para vocês aqui. Fazer de vermelho, tá? Então olha só. Então vem aqui, ó, a praia. Aí vem descendo aqui. Então o que eu fiz aqui? Vamos fazer o mar aqui. Então aqui a praia. Aí aqui a gente tem a plataforma continental, gente. A plataforma continental ela vai até mais ou menos 200 metros de profundidade. É na plataforma continental que tem grande parte dos recursos econômicos, a maior parte dos recursos econômicos que o homem utiliza, e aqui no Brasil o petróleo. É na plataforma continental que está também, nossa, a grande maioria da vida dos oceanos. Então tudo na plataforma continental aqui. Depois tem essa parte que é uma parte que desce bastante, assim, ó, bem abrupto, né, um relevo abrupto, desce mais ou menos até uns 3.000 metros, que se chama talude. Então o talude é essa parte abrupta que desce ali. Aí depois a gente tem a região pelágica. Então essa aqui é a região pelágica. E depois da região pelágica, né, existe uma parte mais funda ainda. Gente, aí eu já estou nos 5.000 metros de profundidade para mais. Né? Aí tem a região abissal. Então, aqui os bichos já são totalmente doidos. Uns bichos com iluminescência, né? A gente chama de bioiluminescência, quer dizer que o bicho é fluorescente, meu. É tipo um peixe estabilo, é o peixe, né? É uma loucura, cara. Os peixes eles desenvolvem essas características devido à ausência de luz lá bem no fundo do mar, né? Inclusive o fundo do mar ele intriga tanto nós, né? Porque o homem não conhece nada do fundo do mar, gente. Então a gente conhece muito pouco. E por isso que o mar gera um medo também nas pessoas, né? Tem gente que tem medo do mar, né? Tem até nome para isso, eu esqueci qual que é essa fobia, mas é muito diferente, né? Você estudar o mar, né? Vale a pena você ler mais a respeito e até pensar se você não quer fazer uma oceanografia, né? Na faculdade. Então tem a região abissal ali e tem regiões tão fundas que nós chamamos de fossas, né? As fossas oceânicas. A gente tem a mais profunda de todas é a Fossa da Mariana. Então a Fossa das Marianas, elas vão até 11.000 metros de profundidade, gente. É mais que o Everest, né? O Everest é 8.000 e pouco, né? Quase 9.000 metros de altitude. Dá para jogar o Everest dentro da Fossa das Marianas, gente. Veja que louco que é. O ser humano já foi lá, né? Não viu quase nada, porque escuro pra caramba, mas foi. Então foi o James Cameron, o mesmo diretor do Titanic lá. Então ele foi até lá, né, e voltou, né? Beleza. 11.000 metros. Imagina a pressão que tem, né? O equipamento com o qual ele foi, né? Uma bola de aço, né? Um material, né? Na verdade eu não sei se é de aço, é um material próprio para ir até lá, né? Mas deve ter que ser um material muito forte
para aguentar aquela pressão. E a gente tem também, né, aqui para acabar, algumas formas de relevo submarino que vocês já até estudaram, né, em outras aulas. Vocês lembram nas aulas de placa tectônica? Quando as placas tectônicas são divergentes, elas se afastam, lembra que sai lava de dentro? Essa lava que sai e forma montanhas embaixo do mar, essas montanhas são chamadas de dorsais oceânicas. E aí a gente sabe que entre a África e o Brasil tem uma dorsal que a gente chama de dorsal mesoatlântica. Meso de meio, Atlântico de Oceano Atlântico. Então no meio do Oceano Atlântico tem uma dorsal de montanhas ali, né, uma cadeia de montanhas que se chama dorsal mesoatlântica. E nós temos ali as ilhas oceânicas também, né? O que são as ilhas oceânicas? Na verdade, gente, o continente, às vezes aquela ilha que está bem pertinho do continente, ela faz parte do continente ainda. Foi a água que invadiu o continente, a água do mar, em algum período da história, né, do mundo, né? Às vezes quando nem tinha homem ainda, essa água invadiu, a água do mar invadiu o continente ali e fez com que uma região fosse ilhada, né? Então ali se formou uma ilha oceânica. Então tem ilhas que são vulcânicas, que é o topo do vulcão que fica aparecendo para fora da água, né? E ilhas que são oceânicas. Nós temos os guiots, né? Não sei se é assim direito que fala, é um nome estranho, né? Isso é como se fossem chapadas, só que no fundo do mar, né? Meu Deus, as meninas se afogaram, professor? Não! Chapadas, você não lembra o que é chapadas do relevo, professor? Aqueles planaltos que tem o relevo em cima bem aplainado, né? Um relevo tabular, como se fosse uma mesa de passar roupa. Isso que são as chapadas quando a gente fala no relevo continental, né? E quando a gente fala do relevo submarino, a gente chama de guilds. E temos as bacias oceânicas, que são as planícies sedimentares, quando a gente chama no relevo normal, né? Planícies sedimentares. E essas planícies sedimentares, quando estão no fundo do mar, né? A mais ou menos uns 3.000 metros de profundidade, aí nós chamamos de bacias oceânicas. Ok, gente? Espero que tenham entendido bem aí, ó, essa aula sobre uma introdução às águas, né? A gente vai começar a falar na nossa apostila, e mais em especial as águas oceânicas. Te aguardo numa próxima aula, hein, gente? Façam os exercícios e qualquer dúvida, eu estou por aí. Um abraço e até mais!